fazer valer a sua política, ele usou uma mão de ferro. No entanto, devemos a ele essa primeira, para o bem e para o mal, essa primeira massificação de uma língua, a tentativa de sistematização da língua nacional mesmo, né? O caso português e brasileiro é clássico, porque esse caso pombalino aí que já foi estudado, né? Muitas vezes, e a gente tem aqui no nosso grupo de pesquisa tem atentado muito para isso. Estão controlando o meu tempo, né? Não, tá certo. Gente, mas eu tenho tempo. Então, a seção da literatura. Então, a institucionalização do ensino da literatura, que eu aprendi muito aqui com o professor Roberto Assis sobre isso, né? O livro Império da Eloquência, também Introdução à Historiografia da Literatura Brasileira, né? Também o seu livro sobre o Cônego Fernandes Pinheiro, né? Isso ajuda muito a compreendermos esse processo que se dá no século XIX, tanto em Portugal quanto no Brasil, e ele coincide com a constituição da literatura como narrativa da nação. E coincide também com o processo de confecção das primeiras histórias literárias. Então é interessante que o ensino da literatura ele se institucionaliza no mesmo momento em que a literatura é definida assim como algo à parte, fora da sua etimologia, literatura como tudo que é escrito, e também com a confecção das primeiras histórias da literatura. Então são processos simultâneos e concomitantes, né? Os casos da Inglaterra, como diz o Eagleton, né, que é um caso tardio da Inglaterra, no final do século XIX, e principalmente com o relatório Newbold, né, Newbold Report, no início do século XX, não nos deixa negar. Os casos da França, como Chervel diz também, né, que é um processo semelhante, e o do Brasil, que aí já está documentado, tá? Que é um processo concomitante. Então, ao mesmo tempo em que se configurava como arte no romantismo, a literatura funcionou como instrumento político de consolidação das identidades nacionais, certo? É claro que houve também, nesse momento, o industrialismo. Então, segundo Raymond Williams, as questões concentradas na palavra cultura relacionam-se diretamente com as grandes transformações históricas trazidas por algumas palavras-chave que entraram em circulação no final do século XVIII, como indústria, democracia, classe e arte. Nesse sentido, o conceito de cultura, bem como de literatura, apresenta-se como uma resistência e uma reação a essas mudanças de ordem social, proporcionadas principalmente pelo que Benedict Anderson denomina capitalismo tipográfico. Então, nesse ponto, podemos observar um aspecto ideológico do romantismo em sua rejeição da coisificação do homem e da massificação trazida pelo industrialismo. Então, o industrialismo, ele, de certa forma, democratizou as práticas de leitura, e assim como a alfabetização. Então foi um momento em que todo tipo de escrito começou a circular, escrito pornográfico, etc. e tudo mais. Era preciso dar um basta e filtrar. É justamente nesse momento de filtragem, isso que é flagrado pelo Raymond Williams em Literatura, Cultura e Sociedade, que a literatura vai surgir como conceito, tá? Kellner já havia chamado a atenção para isso. Ele disse que é incompatível, são incompatíveis os pressupostos da ideologia nacionalista com as condições concretas de vida numa sociedade industrial, porque não tem como conciliar a persistência de valores aristocráticos e étnicos, como são aqueles pleiteados pelo romantismo clássico, com a mobilidade social proporcionada pela nova divisão do trabalho da sociedade industrial. Desse modo, se a língua continha o gênio de cada nação, a literatura é da sua expressão mais alta. Assim, a história da literatura passa a ser a história do espírito da nação. E assim se mantém durante muito tempo, até o século XX. Né? O Weber disse que o Antônio Cândido ainda está nessa, digamos assim. Que não... Eu sei que há pessoas aqui que são discípulos de Antônio Cândido, Weber, e vão ter oportunidade de se manifestar. Bom, então... eu vou finalizar. 12h52 eu comecei mais ou menos 2h30, né? Hein? 11h30? Não, é porque meu celular está com um horário de literatura e cultura, né? Que como antídotos à literatura e o conceito de cultura é interessante, impressionante como isso se tornou um antídoto contra a massificação da cultura. Isso não é literatura, isso não é cultura, né? Então é preciso reconceituar a noção de cultura e acabar com a dicotomia de cultura popular, cultura de massa, e entender a cultura como um processo que depois do século XX ela obrigatoriamente carrega a marca da indústria, não é? Ao contrário do que tentavam tão loucamente os românticos. E com toda razão, porque eu acho que se eu estivesse na época e no lugar deles eu faria o mesmo. Tá?
Eu vou partir para as considerações finais, tá certo? A ênfase de boa parte da reflexão teórica sobre o passado, sobretudo nos países de condição pós-colonial, tem levado a uma revisão dos pressupostos da historiografia romântica e, portanto, do próprio projeto da modernidade, uma vez que passa a ser postulada a multiplicidade de relatos e sujeitos em oposição à narrativa monolítica e unificadora que despreza os fenômenos de desterritorialização, migração e integração. Como afirma o Hugo Sugar, né? Famoso teórico da história da literatura, né? Culturalista também. O sujeito enunciador do discurso fundante do Estado-nação na América Latina durante o século XIX teve um projeto patriarcal e elitista que excluiu não só a mulher, mas também os índios, negros, escravos e analfabetos e, em muitos casos, aqueles desprovidos de propriedades. Esse perfil do sujeito enunciador contribuiu, portanto, para a construção do perfil de um sujeito da nação, o cidadão, que se identificou com o discurso nacionalista. Bom, qualquer pessoa que já leu uma história da literatura brasileira sabe do que eu estou falando. E o nacionalismo, por sua vez, em função de uma língua e literatura nacional que esquece, no sentido de Renan, dá o termo, ou apaga as diferenças étnicas, sociais, linguísticas e culturais, que não se encaixam no projeto nacional que o Estado e os homens de letras são os principais representantes, estabelece um padrão necessário para a produção de dicionários, gramáticas, antologias, parnasos e principalmente histórias literárias, os quais, institucionalizando-se nos sistemas de educação nacionais, serão uma instância preponderante para a legitimação das identidades nacionais. Estas, como vimos, constituem-se discursivamente em confronto com uma alteridade que pode ser representada pelo colonizador ou pelas nações concorrentes, em relação às quais, ou em decorrência das quais, suas narrativas foram sendo produzidas. Bom, esse é o meu recado. Eu desculpe o caráter rápido e o voo rasante em alguns tópicos, e eu agradeço a paciência e a